Você sabe como é que é formada a nossa consciência? Como que é formado o nosso padrão de escolhas, de certo, errado, eu gosto de azul, de preto, de amarelo? Como que é formado isso na nossa mente, segundo a psicanálise e a neurociência? Eu vou estudar esses dois conhecimentos aqui e trazer mais autoentendimento com essa explicação. Meu nome é Paulo, eu sou psicanalista, trabalho com a psicanálise e terapias integradas para resolver questões e buscar maior qualidade de vida e equilíbrio. O tema de hoje é sobre como é que é formada a consciência. Eu vou trazer para vocês alguns pontos de vista de teorias de fontes diferentes. O conhecimento mais antigo, né, vindo de Freud, como o conhecimento mais atualizado, das pesquisas mais científicas do momento. A nossa consciência, segundo Freud, ela é dividida em três partes: id, ego, superego. Na linguagem psicanalítica, isso é fácil de se entender. Vamos falar uma linguagem mais fácil aí, mais popular para quem não é psicanalista, né? Vamos dividir isso aí em três eus, tá? Nós temos três eus: o eu do desejo, o eu que decide e o eu que coloca as regras, o controlador. Nós somos formados durante toda a nossa construção psíquica, alimentando e fortalecendo esses eus. O eu do desejo é o eu do impulso, do instinto. Eu vejo, eu quero. Eu senti, eu desejo. O meu querer. Isso é o id, né? Segundo Freud, onde está guardado o nosso inconsciente, onde ele guarda todos os nossos impulsos, nossos desejos, tudo aquilo que a gente busca, o nosso instinto por satisfação, prazer e bem-estar. Esse é o eu do desejo. Aí temos o eu que observa tudo e toma decisão. Esse eu é o ego, onde você está consciente do presente, você conhece as regras e você vai decidir se o desejo cabe ser realizado ou não, porque é você que controla o corpo e suas ações. O ego somos nós, conscientes. Aí tem o eu controlador, o eu ditador. Esse eu, ele é onde nós guardamos toda a nossa cultura, nossos hábitos, as regras que aprendemos com nossos pais, com os adultos, com a televisão, com os políticos, na escola. É ali que está essa personalidade que nós criamos. É a personalidade que fala o que é certo, o que é errado e diz que o que tem que ser feito. Vamos colocar um exemplo prático sobre isso. Eu vou no supermercado e nas minhas mãos uma certa quantia de dinheiro que eu preciso comprar tantos itens. Aí comprei todos os itens, vi que a quantia que eu reservei para fazer aquela compra acabou, beleza, tá ali. Aí de repente eu passo no setor de chocolates, né? Quem que não gosta de chocolates? E vi uma barra de chocolate maravilhosa, sabor castanhas com amendoim, não sei do que, e eu fiquei empolgado, nossa, eu quero provar esse chocolate. Aí eu lembrei, não, eu não tenho dinheiro para comprar esse chocolate, o que eu planejei era só aquilo. O que que entrou nessa discussão aqui? O meu eu dos desejos manifestou eu quero, me dá. É a nossa criança interior, se for colocar linguagens mais corriqueiras, usado muito no popular em várias terapias. Eu quero, eu quero, nossa, que delícia, eu estou com desejo, eu quero saciar esse desejo. Esse é o eu dos desejos. Aí você pensa, nossa, é legal mesmo. Você, o ego, pensou. Mas o ego acaba, aí bate no braço dele lá, o superego, que é o eu controlador, e ele fala para você: olha, você planejou gastar só tanto, você já comprou o que precisa, não cabe você levar essa barra de chocolate. Aí o eu, ego, olha para a barra de chocolate, olha por desejo e vê a regra. Aí ele vai racionalizar e ver as possibilidades. Bom, se eu abrir mão desse sabão em pó aqui, porque tem um pouquinho ainda, aí dá para guardar até o pagamento e eu posso comprar essa barra de chocolate e compro o sabão em pó depois. Aí ele raciocina e toma a decisão. Eu vou levar a barra de chocolate e vou largar o sabão em pó. Ele tomou uma decisão, abriu mão de um item para poder fazer essa compra e levar e saciar o desejo dele. É assim que o nosso inconsciente funciona o tempo todo, a nossa mente, né? É sempre uma conversa entre o desejo, o ego e o superego, ou seja, a consciência de aprendizado.
Essa consciência de aprendizado, ela é formada por todas as informações de regras, pela cultura. Nesse superego, nesse eu controlador, usando uma linguagem mais popular, é onde é guardado também o preconceito. O pré-conceito é você ter um conceito sobre uma coisa previamente colocada em sua mente e você não conseguir abrir mão desse conceito, mesmo mediante provas contrárias. Por exemplo, se você, os seus pais, seu pai era muito machista e você acabou adquirindo essa posição de ser machista, então o seu ego, ele dita para você ser machista também. E aí, quem é que vai quebrar o machismo que está gravado no seu padrão de regras culturais e mentais? É o seu ego. Como? O seu ego, ele aprende com o presente. Ele aprende, ele analisa. É a mesma questão da ética com a moral. A moral são hábitos e culturas que você vai adquirindo ao longo do tempo. A ética, você olha tudo isso, analisa e começa a perceber que tem coisas que não são legais, como, por exemplo, a questão do racismo, do preconceito, etc. Aí a ética faz o quê? Ela fala, ó, isso aqui tem que ser tirado. Aí mesmo você tendo um impulso do desejo e do seu controlador dizendo que você tem que ser machista, você quebra este padrão, buscando ser uma pessoa mais justa, mais equilibrada e não aderir ao machismo. Então você está reeducando o seu superego, ou seja, o seu eu controlador, com novas regras. A regra agora não é ser o machão, a regra agora não é ser racista, homofóbico, etc. A regra agora é entender o direito e o sentimento do outro. Então você começa a reeducar o seu superego e assim você consegue quebrar padrões e começar a ter um comportamento diferenciado. O que você quer dizer com isso, Paulo? Eu quero dizer que uma pessoa que tenha padrões homofóbicos, racistas, machistas, seja o que for, se ela desejar escolher, ela quebra esse padrão. Vai existir um impulso dentro dela movendo para que ela siga aquele padrão? Sim. Porém, ela tem a capacidade de quebrar isso e mudar o próprio condicionamento e as próprias regras. Como é que faz isso, Paulo? Com aprendizado, busca de conhecimento e você vai se recondicionando. Como é que é essa questão do recondicionamento? Você fica constantemente ouvindo frases, participando de grupos, vendo vídeos, filmes, novelas, etc., que fala numa linha de pensamento X. Quando você perceber, você está andando dentro dessa linha de pensamento X. Se você busca muito material, conteúdo homofóbico, machista, você se torna esta pessoa homofóbica machista, porque você busca este conteúdo. Se você busca conteúdo que expande a sua consciência, que busca fraternidade, respeito, etc., você vai estar recondicionando o seu inconsciente, o seu superego, até o seu id, ou seja, o seu campo de desejos, para buscar mais a fraternidade, mais a tranquilidade, o respeito, o amor e etc. Você consegue se moldar. Em muitos casos, às vezes precisa de ajuda para fazer esse processo. Porém, é primordial que a pessoa deseje fazer esse processo. Tipo, já chegou para mim em tratamento terapêutico em clientes, né? Que fala, nossa, Paulo, eu não consigo olhar o namorado da minha filha, porque ele é de outra raça, ou ele é assim, assado, ou ele tem uma tatuagem, eu odeio aquela tatuagem. Vários exemplos, várias situações que já aconteceram no decorrer desses anos que eu atendo psicanálise. E agora, Paulo, como é que eu faço isso? É escolha dela. Ele sabe que a pessoa não é uma pessoa ruim. Ele só tem essa característica que dentro dele foi enraizado um preconceito dentro daquele tipo de posição. Quem usa tatuagem, por exemplo, na minha infância, era faladas popularmente que eram pessoas ruins, que era feio. Aí o que acontece com uma pessoa na fase de idade minha, pode acontecer se pegou esse condicionamento no inconsciente dele.
Ao invés de ver uma questão, ah, nossa, é um desenho bonito. Não, ela vê como uma coisa horrenda, porque é um preconceito que foi fixado no inconsciente dela e o eu controlador coloca isso como regra. Então, ela tem que quebrar esta regra através do ego. O ego é o presente, é o eu do presente. Basta simplesmente decidir e prestar atenção. Eu estou achando isso. Eu tenho essa opinião por um condicionamento ou porque é real. Como vários desses casos que já comentei com vocês de exemplos, muitas das vezes, para a verdade, a maioria das vezes, a pessoa que ela tinha preconceito, achava que era uma má pessoa, etc., é uma excelente pessoa. Quando essa pessoa em tratamento conseguiu quebrar esse padrão dentro dela, ela conseguiu perceber e ver que essa pessoa fazia bem para a filha, por exemplo, que independente dos hábitos e cultura, a sociedade hoje mudou. Mais velhos hoje acha que é uma coisa assim moderna demais, que é errado, ou que é isso, ou que é aquilo. Hoje é normal. Então, nosso padrão cultural, nosso eu controlador, ele está precisando se adaptar. Ele está precisando rever o que é certo e errado realmente, porque as regras culturais mudaram. Então, voltando no tema principal, uma hora eu vou falar só sobre condicionamento para vocês, tá bom? Como tema principal, eu queria falar para vocês sobre essas três personalidades. E o que, que é a neurose, o desequilíbrio que Freud via na época quando ele pesquisou esses três colocações, no caso a linguagem de Freud, id, ego e superego. É quando o id, o desejo, começa a lutar contra o superego, o controlador. O id fala, eu quero, o superego fala, não pode. E o ego no meio não consegue entrar em equilíbrio entre o desejo e o poder ou não poder. E aí que começa a gerar os distúrbios dentro da gente. Por isso que é importante entendermos a questão sobre a frustração, é o aceitar aquilo que não pode ser mudado. Então, nossos sentimentos, nosso emocional constantemente está lutando e conflitando dentro dessas energias do querer e não poder, do desejo que quer ser saciado e da regra que diz que não pode, e esses conflitos dentro da gente acaba gerando, tem pessoas que não conseguem equilibrar esses conflitos e acaba gerando vários e vários sintomas, até somáticos no corpo, por causa desses conflitos internos que possui. É um tema bem interessante, eu vou voltar a colocar mais pontos sobre eles, tá, futuramente, mas deixem aí suas perguntas, comentários, se quiser um ponto em especial que queira que eu estique um pouquinho mais, que eu coloque mais detalhe, eu traga mais conhecimento científico sobre, coloca aí nos comentários, terei o maior prazer em falar com vocês e explicar um pouquinho mais, pode deixar suas dúvidas, experiências, que terei o maior prazer de ver e responder a todos. Clique aí no joinha para poder ajudar a divulgar mais esse vídeo no canal, se inscrevam, compartilhem. Até o próximo vídeo.